Nós vamos receber a psicóloga Grisiele Silva, que vem nos ajudar a entender o que é a síndrome do super-herói. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre bom estar aqui. Ah, coisa boa. O que você acha dessa nova palavra? Sororidade. Sororidade. Palavra tão importante que a maioria das pessoas não fazem ideia do alcance, né? E como é importante nós olharmos para isso. Eu gosto muito de uma frase que diz: seja a mulher que arruma a coroa da outra sem contar para o mundo que ela estava torta. Olha, que lindo isso! Essa é muito boa, viu? Porque muitas vezes as mulheres se apoiam, mas elas acabam saindo de lá e falando para todo mundo: você viu quanto a Cleide precisou de mim? Você viu quanto a Cleide estava vulnerável? Você viu as dificuldades? Então ajuda, mas fica apontando para as dificuldades. E aí essa não é a ajuda que está contida nessa palavra tão profunda que é a sororidade. E também ela não fortalece. Exatamente, ela só separa. E a gente precisa fortalecer, como eu disse, para que nós tenhamos filhos, homens mais fortes. Com certeza. Porque o homem que é forte, que é decidido, que sabe o que quer, ele veio de uma família assim. Sim. Não é? Tem essa base. E essa base, ela é muito entregue pelo feminino. Então vamos ao nosso assunto, que você chega aqui sempre eu desvio do assunto. O que é exatamente que caracteriza essa síndrome de super-herói e como ela se manifesta no dia a dia das pessoas? Ai, quantas pessoas estão sofrendo com esse mal nos dias de hoje, Cleide. Nos dias de hoje em que nós estamos tão sobrecarregados. Nos dias de hoje, onde nós temos tantas atividades, tanta sobrecarga, principalmente nós mulheres, né? Essa sobrecarga ainda é maior na mulher. Muitas famílias estão começando a dividir isso, mas ainda estamos muito longe do que é o ideal. E essa síndrome de super-herói é exatamente achar que eu preciso dar conta de tudo com perfeição o tempo todo. Isso é uma coisa de homem, de mulher? Ou de todos. De todos? De todos. Eu chamo de síndrome de super-herói de modo geral. Quando a gente fala de homem, a gente fala de síndrome do super-homem. Quando a gente fala de mulher, a gente fala de síndrome da Mulher Maravilha. Claro que acaba ficando mais evidente na mulher por conta desse excesso de atividades, né? Desse acúmulo de papéis que nós temos. E aí, é esse achar que eu preciso dar conta de tudo e me exigir isso. Eu não estou falando de uma exigência externa. Quando eu falo da síndrome do super-herói, estou dizendo de uma exigência interna. Eu comigo mesmo. Porque essa exigência externa, ela já existe. A gente já sabe que isso acontece, né? Mas sou eu comigo mesmo. Eu acho que eu preciso ser uma mãe 100% perfeita, que eu não posso errar em nada. Eu preciso ser a melhor profissional do lugar onde eu estou ou do ramo que eu escolhi. Eu preciso ser a melhor dona de casa. Minha casa precisa estar impecável, extremamente limpa e organizada. Meus filhos precisam estar com tudo organizado a tempo e a hora. Eu preciso ser a melhor mãe da escola no grupo de WhatsApp. A mãe do ano. A mãe do ano, receber os elogios das professoras. Eu preciso ser a melhor filha, porque os meus pais começam a precisar de ajuda. Então, essa pessoa que tem dificuldade de dizer não para algumas coisas, ela vai acumulando essa quantidade de atividades, que realmente são atividades importantes do nosso dia a dia, mas que nós precisamos estabelecer prioridades. Por exemplo, para estar aqui com você hoje, eu precisei deixar alguma coisa de lado. Né? E entender que tudo bem se eu chegar em casa e a minha casa não estiver 100% organizada, porque eu tirei o tempo para estar aqui com você e para estar aqui com essas pessoas que estão nos assistindo e trazer um pouco desse conteúdo para elas. Então hoje essa é a minha prioridade nesse momento. E tudo bem se a minha casa estiver um pouco bagunçada, porque eu não pude estar lá organizando para estar aqui. Como essas pessoas que sofrem dessa síndrome não têm essa clareza de que elas estabelecem prioridades e tudo bem se não estiver tudo 100% perfeito, elas ficam o tempo todo se cobrando e achando que elas não são boas o suficientes. Você pulou um item aí
que eu acho que é o mais desgastante de todos. Eu tenho que ser uma boa esposa. Sim. Você pulou de propósito? Sim, porque a gente vai falar especificamente disso. Porque é muito cansativo. Porque você tem que... A boa esposa é aquela que consegue organizar o lar, a economia doméstica. Aliás, um dia veio aqui falar pra mim assim, o bom do marido é aquele que põe o dinheiro na mão da esposa, pega o seu salário e coloca todo na mão da esposa e a esposa vai administrar o lar. Eu falei, opa. Mais uma carga em cima? Toda a responsabilidade. Você acha lindo ela. isso? Não, mas toda mulher quer isso. Falei, não é assim não. Deus me livre. Deus me livre e guarde. Mas fala assim, dessa coisa de perfeição. Quando a gente fala da esposa perfeita, nós estamos englobando aí, como você mesma disse, muitas atividades, né? O papel da dona de casa, o papel da mãe, o papel da amante, entre aspas, né? Porque ela precisa, já está implícito nesse termo dona de casa, mãe, esposa perfeita, já está implícito também essa questão da intimidade do casal, como se tudo isso fosse responsabilidade somente da mulher. E não é. Se nós estamos falando de um relacionamento de casal, isso é responsabilidade de ambos. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade, o meu marido tem a parcela de responsabilidade dele. E o relacionamento ideal é quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, quando a gente consegue fazer essa divisão de tarefas em todas as áreas, não só do cuidado com a casa e com as crianças, mas também do cuidado com o relacionamento. Isso não é só a minha responsabilidade, isso é nossa responsabilidade. E aí, entender isso, assumir a sua parte, deixar para o outro o que é do outro, faz com que eu tenha saúde mental. Faz com que eu consiga estar bem, inclusive para chamar o outro e falar assim, vamos dividir porque está pesado para mim? Graziele, quem foi que disse para essa Mulher Maravilha que ela tem que ser Mulher Maravilha? Ao longo do tempo isso foi sendo criado, né? A exigência em cima da mulher não é algo novo. Isso é algo que veio se construindo ao longo da história da humanidade. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, houve-se um acúmulo muito grande. E a mulher, ela foi considerada menos capaz do que o homem. Muitas vezes, durante muito tempo. Então, ela mesma passou a assumir a carga e a responsabilidade de mostrar que ela era boa. Ela passou a assumir, porque aquilo naquele momento fez sentido, era necessário. Nós só estamos aqui hoje no lugar que nós estamos porque essas mulheres assumiram tudo isso e pagaram esse preço muito alto. Mas hoje a gente já pode começar a largar essas armas, a deixar essa armadura, né, de lado. Hoje a gente já está num estágio onde nós não precisamos mais provar para o mundo que nós somos boas. Nós já sabemos que nós somos. E eu não estou falando se o outro sabe ou se eu já sei o quanto eu sou boa. Você já sabe o quanto você é boa. As mulheres que ainda não sabem são mulheres que precisam de ajuda. São mulheres que precisam reconhecer o seu próprio valor. Porque ao longo do tempo isso não foi carimbado nela, né? Às vezes por dificuldades familiares mesmo. Às vezes esses pais não conseguiram validar a importância dessa mulher, que foi uma menina, que foi uma adolescente. Então ela pode ter passado por inúmeras situações que, ao invés de validarem como ela sendo uma pessoa boa, exatamente por ser como ela foi-se feito o contrário. E nós também não podemos deixar de lado, não podemos deixar de enfatizar a quantidade gigantesca de abuso que as mulheres sofrem, né? Em todas as áreas, inclusive na área sexual. Isso eu estou falando desde as meninas pequenas até mulheres adultas. Esses abusos, principalmente na infância, eles vêm trazendo para essa mulher, para essa menina, uma sensação de culpa, uma sensação de responsabilidade, como se ela ser como ela faz com que algo ruim aconteça. Essa informação fica impressa na personalidade dessa mulher. Fica. E aí, quando ela vai para algo que ela percebe que não é tão perfeito assim, ela tem a necessidade de ser o mais perfeito possível, como se aquilo fosse evitar algum mal. E isso é uma ilusão.
E o complicador disso tudo, quando você fala que isso fica impresso, é que isso passa pelo Sim. DNA e vai em frente. Sim. A cada geração, se isso não for barrado, a cada geração isso vai passando de mãe para filha, de avó para mãe, para filha, e assim entre as gerações. Essas mães que carimbaram essas informações nas filhas, provavelmente tiveram o seu carimbo também. E esse carimbo muitas vezes foi feito pelas mães, pelas avós, que também foram carimbadas. Então, qual é o nosso movimento? Qual é a nossa responsabilidade, sendo a primeira geração que tem esse conhecimento? Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. É a responsabilidade de parar aqui. Entender o que aconteceu daqui para trás, entender que isso não aconteceu porque os meus pais eram ruins, porque as pessoas com quem eu me relacionei eram ruins, não, mas porque eles também sofreram, né? Também tiveram esse carimbo. Mas hoje, com essa informação e com os recursos que nós temos a responsabilidade de dizer: chega, acabou aqui e daqui para frente vai ser mais leve. Só que tem um detalhe, doutora, psicóloga. Eu vou dar um basta nisso. Eu, Cleide, vou dar um basta nisso na minha família. Ah, mas a Cleide é polêmica. A Cleide, ela cria confusão. A Cleide, ela é militante. A Cleide não pode ver um banquinho. E eu não me sinto bem assim também, não. Como é que eu faço? Que situação é essa? Vou para uma terapia? Exatamente. Não tem outro caminho. Porque nós estávamos falando de sororidade. O que é isso? É encontrar o apoio. Aqui, quando a gente fala de terapia, não especificamente somente com outras mulheres. É possível que você encontre esse apoio também num terapeuta, né, masculino. E isso também é interessante, porque muitas vezes é preciso desmistificar a figura do masculino. Então, ok, mas buscando isso em terapia, você vai conseguir trabalhar com a culpa, porque gera culpa. A culpa de não ser o que as pessoas esperavam que você fosse. Exatamente. E lidar com essa culpa é um grande desafio. E é entender que não é jogar essa culpa de lado e falar: não quero saber da culpa. Não, se isso aqui representa a culpa, é pegar a minha culpa no colo e falar assim: eu assumo a culpa de não ser o que as pessoas desejam que eu seja. Isso também é um divisor de águas para as próximas gerações, porque eu vou ser o boi de piranha, não é? Sim. E vou fazer isso por conta da minha sobrinha, do meu filho, do meu neto, para as outras gerações. Então, se eu for aquela que desmancha bolinho nas reuniões de família, que seja. Que seja. Nós costumamos dizer que as pessoas chamadas de ovelha negra são as pessoas que mais têm coragem na família. Com certeza. Elas trazem para si a responsabilidade de mudarem ciclos. Quebrar paradigmas. Elas trazem para si a responsabilidade de dizer: daqui para frente vai ser diferente. E não é fácil. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Não mesmo. Essa pessoa, ela precisa estar muito fortalecida emocionalmente para dar conta dessa atividade. Porque não tem nada mais difícil para o ser humano, mais sofrido para o ser humano, do que fazer algo que é diferente do que os nossos pais fizeram. Esse não é um processo fácil. Não é mesmo, tem que ter coragem. Coragem. Grisiele, agora me conta, e o super-homem? O super-homem, nós encontramos isso numa quantidade um pouco menor do que da Mulher Maravilha, da síndrome da Mulher Maravilha, mas existe também. E é aquele homem que ele entende, é ao contrário de tudo isso que eu falei. Aí o homem puxa para ele toda essa responsabilidade. E ele acha que ele precisa dar conta de tudo, ele é responsável por tudo. A diferença maior é que no homem isso aparece muito no ambiente de trabalho. Um homem que tem muita dificuldade com os próprios erros. É um homem que tem muita dificuldade com as dúvidas que ele tem. Ele se cobra saber de tudo, entender tudo, fazer tudo com perfeição.
ser o melhor funcionário, a melhor pessoa naquela função. E quando isso não acontece, porque não vai acontecer o tempo todo, por mais que a gente se esforce, não vai acontecer o tempo todo, nós temos dificuldades, deslizes, a vida nos apresenta desafios, nós temos momentos que estamos bem e momentos que nós não estamos tão bem. Então, esse homem que tem essa síndrome, quando isso acontece, ele se cobra, se martiriza, e aí o que ele faz é generalizar. Ele não olha para um fato e diz, hoje eu não atendi tão bem aquele cliente como eu poderia atender. Ele traz esse fato generalizando e diz, eu sou péssimo profissional, eu não sirvo mais para isso que eu faço. Muitas vezes ele deixa uma carreira consolidada por não dar conta de um erro que ele teve. Nossa, que coisa pesada. É muito pesado, é um fardo muito grande e chega a ser uma prisão. Quando essa pessoa consegue se liberar disso, as pessoas que sofrem de burnout, né, que é essa cobrança excessiva no trabalho, muitas delas, a grande maioria delas, sofrem com a síndrome do super-herói. Por quê? Porque se eu tenho dificuldades no meu trabalho, como toda e qualquer pessoa tem, mas eu consigo lidar de um modo leve com isso, entender que hoje eu não fui tão bom, mas tudo bem, amanhã eu posso melhorar, eu posso fazer diferente e tudo, essa pessoa ela não vai trazer para si uma sobrecarga tão grande a ponto de adoecer. Interessante. Então, no ambiente de trabalho, é extremamente importante que as empresas tenham essa visão. Aliás, eu tenho ouvido ou lido alguma coisa sobre o mundo corporativo, que esse líder, ele tem que ser um pouco mais humano, um pouco mais pai. Sim. E aí ele flexibiliza mais, ele traz mais aquele funcionário, aqueles comandados para perto dele. Sim. E ele acha que vai afrouxar, mas não afrouxa. Uhum. Quanto mais os liderados têm confiança no líder, melhor eles vão render no trabalho, porque eles vão fazer isso com mais leveza. Então, tudo aquilo que a gente entende da relação filhos e pais, a gente sobrepõe para qualquer relação de liderança, qualquer relação de hierarquia. Uhum. Então, nesse sentido, o modo com que esse filho lidou com esse pai, né, é muito comum, era mais comum antigamente, isso graças a Deus tem mudado ao longo do tempo, mas aqueles pais extremamente ditadores, né, que não permitem o erro, que não conversam sobre isso, que passam uma ideia de autoridade acima de qualquer suspeita, que conduzem os filhos pelo medo e não pelo respeito, que têm uma distância afetiva e emocional muito grande, esses filhos, eles aprendem que a autoridade é isso, que o líder é isso. E aí, quando ele chega no mercado de trabalho, ele encontra um que tem as mesmas características, ele vai continuar atuando como aquele menino que ficava no canto da parede, paralisado, sem conseguir produzir, com medo daquilo que o pai dissesse para ele. E ser líder não quer dizer que no final do dia eu vou pegar todos os meus liderados e vou levar para uma resenha, para um boteco e fazer farra. Não é isso. Uhum. É fazer com que esse ambiente fique leve e que depois eles possam ir para a resenha e falar, gente, nosso chefe é massa. Exatamente. Não é isso? Não é por aí? Exatamente. E entender que em alguns momentos os liderados também não vão gostar de alguma coisa que ele disser, de algum direcionamento que ele der, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, ele está no seu papel. Essa hierarquia, ela existe exatamente para isso, porque alguém precisa tomar algumas decisões que nem sempre são as mais gostosas de serem tomadas, né? E esses liderados precisam ser trabalhados na sua maturidade emocional para entender que a outra pessoa ele é o meu chefe, ele é o meu líder, ele está ali como um par de trabalho, mas não necessariamente nós somos amiguinhos. Essa relação nem sempre precisa ultrapassar isso. Claro, eu acho isso importante. É entender que essa relação, ela é uma relação de cunho comercial. Hierárquico também. E tem um interesse ali, né? Eu entrego algo
em decorrência de receber algo. Se eu estou ali só querendo receber e não quero entregar, tem alguma coisa que está faltando. Não vai funcionar. Normalmente são as pessoas carentes que veem num líder, né? Aquele líder que tem essa característica mais humana, e aí fala, nossa, então é aqui que eu vou solucionar todas as minhas carências. Mistura as coisas, mistura os papéis, não sabe o seu lugar e acabam muitas vezes colocando os pés pelas mãos e até perdendo o trabalho. Na próxima vez que você vier aqui, nós vamos atender o pedido de uma ouvinte, aliás, de uma telespectadora, ouvinte, porque eu também trabalho no rádio, viu, gente? Ela quer que você converse comigo, conosco, com todo mundo sobre respeito. Como que a gente adquire respeito e como que a gente se firma nele. Ótimo tema. Não é? Ótimo. E por enquanto eu vou te agradecendo muito a sua participação. Como você sempre vem aqui, tem o chefe Cristiênio. Adoro. Já viu que tem creme brulee. Obrigada, querida. Eu que agradeço.